O Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes pode tentar desequilibrar as eleições deste ano a partir do Supremo Tribunal Federal. A declaração surge depois de Moraes determinar a abertura de um inquérito para investigar Flávio por uma suposta calúnia contra o presidente Lula. O senador sugeriu que o inquérito das fake news será usado contra candidatos de direita e pediu a intervenção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para conter o que considera um desequilíbrio entre os poderes. Vamos ouvi-lo. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então, eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, harmonia, para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Davi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições, agora em 2026. Rodrigo Marcial. A prática nunca foi aceitável e a gente tem a certeza disso que fala Flávio Bolsonaro, a certeza de que é verdade isso que ele fala, porque a gente já viu esse filme antes. Isso já aconteceu. As eleições de 2022 muito bem nos lembram que você não podia fazer críticas a Lula e chamá-lo de ex-presidiário, embora isso seja verdade, ele é um ex-presidiário, ele esteve presidiário, portanto é um ex-presidiário. Não se podia vincular a imagem de Lula a ditadores latino-americanos como Ortega na Nicarágua ou Nicolás Maduro, e novamente isso acontece. E você que está acompanhando o nosso programa hoje, eu faço a seguinte pergunta, a seguinte reflexão. Você acha que é coincidência que logo após Flávio Bolsonaro aparecer vencendo Lula nas pesquisas, pela primeira vez aparece ele como vitorioso nas pesquisas eleitorais e logo na sequência disso ele é transformado em réu? Ele é levado para dentro de um inquérito? Isso é coincidência? Ou será que isso é uma forma de pressionar o senador da República? Porque antes de ser presidente, antes de ser candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro é senador. E o papel do senador é fiscalizar, é cobrar os ministros do STF também. Então existe algo de mais grave quando temos a abertura de um inquérito, a imputação possível de um crime a um senador da República, feito mais uma vez. Sempre ele, Alexandre de Moraes. Carrego nas minhas mãos, tenho no site dossiermorais.com há centenas de casos em que Alexandre de Moraes desrespeitou a Constituição e, nesse caso, mais uma vez, atuou agora com papel político partidário, colocando mais uma vez sob risco uma liderança política, porque ele atrapalha, essa liderança política atrapalha o regime supremo petista montado. E no vídeo, enquanto falava Flávio Bolsonaro, eu reparei que atrás dele existia outro senador, Marcos Duval. Marcos Duval também, que tantas vezes foi vítima da caneta de Alexandre de Moraes, viu-se sem passaporte, de tornozeleira, chegou a dormir dentro do Senado Federal para escapar da tirania. Vimos hoje situações de exilados, vimos situações de pessoas presas e vemos, inclusive, censura no nosso país até de senadores da República, que não pode se manifestar numa rede social, não pode se manifestar na rede social sem medo de acabar no inquérito. Que democracia é essa? Que liberdade é essa?
É por isso que a gente precisa documentar essas situações, é o que fiz. E Alexandre de Moraes não me deixa descansar, porque hoje mesmo falamos de 2 crimes de responsabilidade aqui no crime, aí está mais um. Mais um exercício de atividade político-partidária vedado pelo artigo 39, inciso 2º, salvo engano, lá da Lei 1079 de 1950, que decreta quais são os crimes de responsabilidade. O Brasil precisa dar um jeito no Alexandre de Moraes no STF. Isso não dá para ficar dessa forma. Ou não teremos mais Brasil daqui a pouco. Diga, Guta. É importante a gente olhar com muita cautela para o que está acontecendo agora, porque, veja, esse processo, essa ação contra o senador Flávio Bolsonaro pode torná-lo inelegível, sim, ainda que o resultado desse processo seja muito depois das eleições. Isso aí vai cassar o mandato dele caso ele seja eleito. Então, isso não é algo trivial. Nós estamos vendo o sistema mais uma vez se movimentar para um lado. Nós já vimos esse filme. O Senado precisa fazer alguma coisa. E isso não se trata apenas de Flávio Bolsonaro. É muito mais do que isso. Vejam só, é a imunidade parlamentar, é a representação dos estados no Congresso Nacional, através ali dos senadores no Senado Federal, a liberdade dos parlamentares na Câmara dos Deputados de falarem. Pessoal, existe a imunidade parlamentar na Constituição Federal por palavras, opiniões e votos. Vejam só o que nós estamos assistindo de novo no Brasil. E eles estão cada vez avançando. Agora eles estão criminalizando também um relatório de uma CPI, estão indo atrás também do senador Alessandro Vieira. Até quando o Senado vai continuar de joelhos em relação a tudo isso? Eu gostaria, inclusive, Dani, de perguntar para o Rodrigo Maciel se nesse dossiê e no livro ele também aborda a questão dos abusos do ministro Alexandre de Moraes nessa parte eleitoral também, nessa questão das inelegibilidades, nas cassações, se alguns desses casos também estão no dossiê e no livro que ele acabou de publicar. Sim, Guta, a gente colocou todos os crimes de responsabilidade que nós encontramos. Começamos com uma lista com um pouco mais de 70 casos, isso lá em 1º de agosto do ano passado, é recente. Não é um trabalho de anos, é um trabalho muito recente. E eu abri pelo site a possibilidade de que qualquer pessoa que entrasse na plataforma dossiemorais.com e não encontrasse algum crime de responsabilidade que ele sabia que o Alexandre de Moraes tinha cometido, que pudesse fazer a denúncia por ali também. E foram mais de 1000 denúncias. Inclusive denúncias de vereadores perdendo seus mandatos por conta de críticas, denúncias de deputados estaduais e federais também, e até de senadores. Até, como vimos, Marcos Duval, agora Flávio Bolsonaro, entre outros. Então, pela plataforma, a gente classifica, faz uma análise fática e jurídica, como um advogado faria, para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes com todas as causas, todos os motivos possíveis para que ele sofra esse impeachment. A diferença agora é que no livro nós não temos mais uma linguagem só para advogados. A gente tem uma linguagem para que qualquer brasileiro, para uma descrição mediante crônicas, trazendo paralelos da história, da cultura, para que a gente entenda a dimensão da crise que a gente vive. E é isso que me causa tanta indignação. Por ora, a gente só pode registrar, apoiar, defender o que é certo. Daqui a pouco teremos, em outubro, a oportunidade de mudar isso.